Muito bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repouse sobre a sua vida, sobre a sua família, a família que você representa estando aqui, e sobre nossa igreja nesta manhã. Eu louvo a Deus pela sua vida que deixou os seus afazeres, deixou as suas diversões, deixou o seu descanso para estar aqui hoje, congregando conosco e juntos celebrando ao Senhor. Também louvo a Deus pela sua vida que está nos acompanhando pela internet, pelo nosso canal no YouTube, hoje e tantas vezes quanto você reassistir este culto, esta celebração. Fico muito feliz de poder estar aqui com os irmãos mais uma vez. Com temor e tremor chego a este púlpito, convidado pelo colegiado de pastores desta igreja, para estar conosco, estarmos juntos aqui nesta manhã agradável de inverno, né? Essa manhã agradável em que comemoramos, nós batistas comemoramos o Dia do Pastor. E me lembro aqui, pastor, quando vejo essa congregação desta forma, me emociona o coração, porque me lembro nos tempos mais difíceis da pandemia, em que estávamos aqui sozinhos, né? Somente pastor Eliezer, eu e Jonatas, chegávamos aqui, arrumávamos as coisas, sentávamos ali, muito precariamente, né, João? Não tínhamos todos esses... Era um celular pendurado para que conseguíssemos projetar o culto para os irmãos que estavam em casa, e entrávamos nos nossos carros, não nos cumprimentávamos. Graças a Deus isso passou. Foi um desafio que nós superamos, graças a Deus que nos abençoou, e aqui estamos com saúde e dando glórias a Deus por estarmos juntos presencialmente mais uma vez. Nesse dia do pastor, dia em que separamos para lembrar desses obreiros que especialmente são chamados, convocados por Deus para esse ofício. Eu me lembro de uma história de um pastor que já há algum tempo na sua congregação se achava muito confortável já no ministério naquela congregação, e comentou com os seus diáconos que ele morava numa casa pastoral próximo da igreja, numa cidade, numa pequena cidade, e ele caminhava cerca de 10 minutos para chegar até a igreja. E ele, muito confiante, cheio de si, disse para seus diáconos que, como ele já estava muito acostumado e muito confiante, bastava-lhe 10 minutos de caminhada de sua casa até a igreja para que ele preparasse o sermão daquele domingo. Seus diáconos, então, o chamaram, deliberaram e trocaram ele de casa, puseram ele na outra extremidade da cidade, 40 minutos depois de caminhada. Porque aí ele preparava melhor o sermão, né? Em vez de 10 minutos, preparava em 40, né? E aqui chegando nesta manhã, não acreditando que seja coincidência, mas dentre algumas palavras que recebi de gratidão e apreço pelo dia de hoje, nós, pastores, recebemos pelo dia de hoje, duas me chamaram a atenção. Uma delas foi da irmã Sandra Ramos, que me abraçou. Cadê ela? Está aí? Não está preparando lá, né? Me abraçou e disse que o Senhor nunca lhe deixe faltar palavra. E isso é algo que fala ao nosso coração, né? Porque às vezes eu caminho para nesta semana, Catarina faz 16 anos, minha filha mais velha. Ela faz 16 anos no dia seguinte eu completo 16 anos de ministério, né? Inclusive, eu não passei a primeira noite com ela, porque a primeira noite dela eu estava no meu exame. E caminho para os 16 anos, e fico vendo aí o pastor Eliezer já com algumas décadas aí à frente, pastor Heraldo já completou o seu jubileu de ouro. Então, são muitos anos pregando um livro só, né? Pregando um livro só.
E esse um livro só não é simples, é a palavra de Deus, e por isso ele enche os nossos corações. Mas, como disse a irmã Sandra, que não nos falte palavra. E uma outra palavra que me chamou a atenção e me trouxe à memória algo também foi do pastor Heraldo. Ao nos abraçarmos e nos confraternizarmos pelo dia de hoje, ele disse: muitos são os títulos dos homens e das mulheres que recebemos nessa vida, mas o de pastor talvez seja aquele que sobeja mais. E me lembrei que na década de 60, os Estados Unidos da América passava por um grande reavivamento, e Billy Graham era um dos homens mais conhecidos da América, o grande pregador do Evangelho que arrastava multidões para os estádios nas suas cruzadas, e alguns políticos, alguns congressistas americanos foram até ele e disseram: pastor Billy Graham, o senhor não quer se candidatar a presidente dos Estados Unidos da América? Ele disse: eu não posso me submeter a esse rebaixamento, porque presidente dos Estados Unidos da América é um grande cargo, mas eu tenho um maior, que é de pregador do Evangelho. Então, louvado seja Deus por aqueles que acreditam que o ministério é algo especial. E o apóstolo Paulo tornou do ministério algo especial. E ele sabia o quão especial era o ministério por ter sido convocado pelo próprio Jesus Cristo. E ele escreve em sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, onde eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias, neste momento, para compartilharmos brevemente dessa reflexão nesta manhã. Ainda vamos celebrar a ceia do Senhor, temos almoço, então todos estão aí, né? Há um quê de ansiedade, né, pastor? O meu pastor da minha juventude, da minha infância, me ensinou uma coisa. Ele disse que o ideal é que o pregador põe embaixo da sua língua uma bala. Quando a bala termina, ele encerra a pregação. O grande problema é que alguns pastores colocam um botão, e o botão não desmancha, então ele não para de falar, né? Mas hoje eu vou colocar uma bala bem fininha. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 até o 14. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Senhor, fala ainda aos nossos corações nesta manhã. Esconde-nos atrás da Tua cruz, para que somente a Tua voz seja ouvida, ó Jesus. A obra do ministério é uma obra de todo o corpo de Cristo. Os pastores, quer sejam chamados assim, ou de presbíteros, anciões, bispos, enfim, os líderes religiosos têm em si uma devida honra dado à importância do ministério que desenvolvem. Isso é verdade. O apóstolo Paulo não se furtava de dizer o quanto ele deveria ser respeitado por ser apóstolo de Cristo. E em mais de uma de suas cartas e instruções para aquelas igrejas da época, ele reclama para que as pessoas tenham honra, respeito, admiração e consideração, e nesta carta diz a mais autoestima
por aqueles que os pastoreiam. Mas a obra de edificação é uma obra ministerial de todo o corpo de Cristo. Ele não diz, pastores, exortem os ociosos, pastores, confortem os desanimados, pastores, auxiliem os fracos, pastores, sejam pacientes. Ele diz isso para todos daquela comunidade. Todos deveriam participar, todos devem participar da construção do ministério de Jesus. Na igreja, na sua igreja, que é o seu corpo reunido. Nós somos convidados a, juntos com pastores e líderes, promover um ambiente adequado para o crescimento das pessoas. E hoje nós vivemos, comentava aqui com o pastor Eliezer sobre isso, vivemos tempos em que, principalmente aqui nos nossos bairros da Zona Sul, em muitos lugares, mas aqui principalmente onde moramos, o individualismo é tão grande que moramos em condomínios, às vezes com vizinhos de 10, 20, 30 anos, e nem conhecemos os filhos, não sabemos o nome dos seus filhos. Neste ambiente, organizações mais tradicionais, como as nossas igrejas, minguam, porque as pessoas não querem se comprometer com o ministério. E eu não estou falando do ministério pastoral, estou falando do ministério da igreja, do corpo de Cristo. Porque nós queremos, e nós, em geral, nós temos queremos o conforto de delegar para outrem a responsabilidade de resolver as coisas. Eu vou à igreja, eu frequento a igreja, lá eu entrego o meu dízimo, lá eu assisto o culto, e lá tem pessoas que são responsáveis pelo aquele trabalho. E as pessoas deixam de se envolver com isso, na medida em que terceirizam a responsabilidade. Quando o ministério é algo de todo o corpo de Cristo cresce e se desenvolve na medida em que uns admoestam, exortam, fortalecem e são pacientes uns com os outros. Não é só a responsabilidade do pastor, do presbítero, do diácono, não. São títulos, meus irmãos. O título de pastor, como eu disse, é algo honroso, importante, digno de reverência, do ponto de vista humano também, sem dúvida, mas não delega a responsabilidade espiritual de cuidarmos uns dos outros. Não podemos delegar essa responsabilidade de cuidarmos uns dos outros simplesmente aos nossos pastores, como se eles fossem funcionários do reino. O reino não é uma empresa. A lógica empresarial, ela não coaduna com a lógica do reino de Deus. A ética empresarial não se coaduna com a ética do reino de Deus. Em que medida? Na medida em que fama, sucesso e crescimento quantitativo não são necessariamente sinais de crescimento espiritual. Não são necessariamente sinais de que as coisas estão indo para onde deveriam ir. Fato é, meus irmãos, que a edificação da igreja é tarefa da própria igreja. Aquela igreja não vai bem, então o seu pastor é o responsável. Talvez ele seja também,
Mas se não vai bem, é responsabilidade daquela igreja. E não estamos nós, pastores, nos eximindo da responsabilidade única, ímpar e honrosa de conduzir o rebanho. Absolutamente. Mas são questões funcionais. A diferença do pastor para o zelador é que se nós tivermos só zeladores, a igreja não cresce. Mas se tivermos só pastores e não tivermos zeladores, também teremos problemas. Não somos mais ou menos importantes ou maiores no reino de Deus. Não. Mesmo porque o que caracteriza a nossa atuação no reino de Deus é o serviço, é o servir, é o entregar-se, e não o mandar, e não a cobertura, e não a designação, e não a ordenamento. A edificação da igreja é tarefa da própria igreja. E o trabalho do pastor é servir ao ministério da igreja. Igreja essa que é a noiva de Jesus. O nosso mestre, amando até a morte aquela que ele chama de noiva, o entrega para aos cuidados dos pastores. Veja que esse serviço é de uma nobre função e de uma responsabilidade tamanha que por isso não pode ser feito sozinho. Um pastor, uma pastora que tem a intenção de fazer tudo e tudo sozinho, certamente fracassará. Porque o ministério pastoral é necessariamente relacional. O ministério pastoral é relacional. É disso que estamos falando. É de gente. É de pessoas. É dos filhos e filhas de Deus. Das ovelhas do aprisco do Senhor. E não do pastor Eliezer, do pastor Heraldo, do pastor Joyce, não, do aprisco do Senhor, em que somos designados e convocados humildemente para servir e deles tomarem conta, orientá-los. E esse trabalho não pode ser feito sozinho, não deve ser feito sozinho, porque, como já disse, e como o apóstolo Paulo instrui aos Tessalonicenses, deve ser um trabalho coletivo e relacional de toda a igreja. Na medida em que o relacionamento entre pessoas é o segredo da coisa. Isso porque, meus irmãos, eu já ouvi isso e talvez seja um dos maiores desafios de quem pastoreia. Pastor tem que ser gente. Até aí tudo bem, né? Tem que ser gente. Não tem pastor alienígena. Né? Não conheço um pastor, não tem pastor que veio de outro planeta. Tem que ser gente. E tem que gostar de gente. Só que gostar de gente, meus irmãos, é um desafio muito grande, não é? É um desafio muito grande. Talvez seja esse o maior desafio. Uma vez eu vi uma caneca interessante, que dizia assim, Jesus te ama. Aí você virava e dizia, porque não te conhece. Meus irmãos, é difícil gostar de pessoas. É difícil, porque as pessoas são difíceis. Pela manhã, quando eu vim mais cedo, nós chegamos ontem de viagem. Tiramos uma pequenas férias, minha família e eu, e vim na frente para poder pegar o café da manhã, e vim caminhando, deixei o carro para minha esposa vir depois. E vim caminhando, e geralmente eu venho para a igreja, quando eu vou para a igreja de manhã, eu vou orando pelo táxi que vai me levar.
que é para não me aborrecer, porque a chance de se aborrecer num táxi ou no Uber é enorme, né? O sujeito dirige mal, o sujeito é mal educado. Então quando eu vou de táxi, eu já vou orando para Deus abençoar aquele que vai me levar. Hoje eu acho que eu esqueci, porque quando eu vinha caminhando, né? Então aí eu vinha andando, aí encontrei um sujeito, assim, uma figura. Vim pensando no que ia falar para os irmãos, uma figura vinha, ele com um cachorro, com todas as características de um cachorro feroz, né? Não sei se era, sem a coleira. Sabe aqueles cachorros enormes assim? Que é proibido, assim, tem lei municipal contra isso. Não pode, simplesmente não pode. Ah, mas ele é manso. Não interessa. Não é obrigatório, dependendo da raça, até focinheiro. E vem ele ali passeando com o celular, olha só. E se eu olhei assim e julguei, confesso, estou aqui, vou conversar. Julguei, falei, sujeito folgado. Sim, ele não falou nada, mas só de olhar para ele já via que tinha aquele tipo folgado, né? No celular, com a coleira na mão, e eu pensei, poxa, se avança numa criança, se eu estou aqui com outro cachorrinho menor, né? Porque cachorro, então, vê o outro. Sim, mas uma falta de cidadania, uma falta de cidadania, de conviver com as pessoas. Né? E eu pensei e vim dizendo, mas esse tipo de gente que carece do nosso amor, né? É esse tipo de gente que carece do amor de Deus, que é revelado no nosso amor. E eu vim pensando no quão desafiador é isso, né? No quão desafiador é isso. E, por isso, chego neste ponto para dizer aos irmãos, pastorear é um desafio enorme, mais desafiador do que honroso, até, justamente porque você precisa ser gente e gostar de gente. E caminhando para o fim, pastores presidem, pastores orientam, pastores lideram, mas o apóstolo Paulo, muito sabiamente e muito inteligentemente, no versículo 2, ele diz, agora lhes pedimos que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês. Entre vocês. Para liderar, para pastorear, para presidir sobre, é preciso estar entre. Para presidir sobre as pessoas, é necessário estar entre as pessoas. Porque é nessa medida em que nós percebemos a importância do amor de Deus para com aqueles que mais carecem. E nos tempos atuais, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos uma dificuldade grande de compreender o serviço do reino. Nós vamos cear agora. E simbolicamente, neste momento que já é um simbolismo santo, em que nós participamos do corpo de Jesus, do sangue de Jesus simbolizado neste cálice, no pão que vamos comer, simbolicamente os pastores desta casa vão servir os irmãos. E nesse simbolismo quer dizer que o pastor está aqui realmente para isso, para servir. Porque Jesus, o nosso mestre, o nosso exemplo, o nosso alvo, o autor da nossa fé, disse que veio para servir, na medida em que ele, como soberano Deus, poderia presidir sobre, ele preferiu estar entre. Ele, que tinha condições de presidir, de ordenar, de determinar, decidiu estar entre. E neste aspecto, meus irmãos, ninguém apresentou um exemplo mais límpido, mais claro, mais assertivo do que o próprio Mestre Jesus. Exemplo de serviço,
de humilde serviço. E Jesus não era um administrador de bênçãos. Jesus não era um manipulador de gente. Jesus, o nosso mestre, era um exemplo de amor, compreensão, perdão e de comunhão com o Pai. É desse exemplo que nós precisamos para sermos pastoreados e pastorear. O exemplo de Jesus. Tanta coisa distante disso a gente tem visto. Tanta coisa distante disso a gente tem visto. Na televisão, no rádio, em um monte de lugar. Pessoas que usam do suposto poder que poderiam ter sobre as outras para manipular pessoas. Para manipular pessoas. Outro dia eu vi o sujeito, uma pessoa na TV, passando lá pela TV. Não, porque aqui, vocês estão falando muito aqui, eu até lembrei, né, o pessoal estava se cumprimentando aqui, e o camarada disse, olha, o pessoal está falando muito aí atrás, eu vou tirar minha cobertura espiritual daí, hein? Vai ficar só aqui na frente, só, porque vocês estão atrapalhando aí, né? Nossa, cobertura, o sujeito é administrador de bênçãos, né? A bênção é minha. É uma posição sacerdotal, em que nós crentes, nós cristãos batistas, sobretudo, cremos no sacerdócio universal do crente. Isso significa na bênção máxima de nós mesmos nos achegarmos a Deus. E digo com pureza d'alma e sem dificuldade nenhuma, você não precisa de um pastor para se chegar a Deus, nem de uma pastora, nem de um líder espiritual, nada disso. Pastor, mas não é importante, o líder espiritual... Tem pastor que tem medo disso, porque acha que vai... Não, se descobrirem que não precisam de mim, né, eu estou frito. Mas não é isso, meus irmãos. O ofício pastoral é uma diferença funcional de honra para aqueles que praticam, para aqueles que foram convocados para isso. É um ofício honroso, difícil e desafiador de serviço. Mas ele não é canal para se chegar a Deus, porque para se chegar a Deus basta o sacrifício único e definitivo de Jesus, o nosso mestre, a quem nós honramos, e nesta manhã vamos nos lembrar mais uma vez da sua morte e da sua ressurreição. E eu termino com os versos 23 e 24 desse texto de Tessalonicenses, que diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Amém.